Alguns dizem que a Bíblia já não tem mais lugar no mundo de hoje, que ela é um livro antigo, ultrapassado, perdido entre histórias arcaicas e mandamentos esquecidos. Mas será mesmo? E se eu te dissesse que a Bíblia está mais viva do que nunca, moldando decisões políticas, sistemas jurídicos, obras de arte e até as palavras que você fala no dia a dia? E se a sociedade moderna, com toda a sua tecnologia, liberdade e diversidade, ainda caminhasse sob a sombra de um texto escrito há milênios? Neste vídeo, vamos mergulhar em um debate urgente. A Bíblia ainda é relevante? Ou ela se tornou apenas um símbolo de tradições do passado? Vamos explorar histórias reais, curiosidades que talvez você nunca tenha ouvido, e conexões surpreendentes entre o mundo que você vive e os textos que foram escritos em pergaminhos. Esse é o tipo de vídeo que te convida a olhar para a cultura, a moral, a arte e até a política com outros olhos. Eu mesmo não cresci dentro da religião. A Bíblia, para mim, era algo distante, reservado aos bancos das igrejas. Mas foi apenas nos últimos meses, em meio ao caos e à confusão do mundo moderno, que comecei a enxergar a profundidade desse texto. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia: a Bíblia não está morta. Ela está entre nós, sempre esteve. Então fica comigo até o fim, porque neste vídeo você vai descobrir como a Bíblia ajudou a construir os pilares da nossa civilização, como ela molda silenciosamente os debates atuais e por que ela pode ser a chave para compreendermos o presente e o futuro. Muito antes das constituições modernas, das declarações de direitos humanos ou dos códigos penais, já existiam normas de conduta, princípios morais e diretrizes de justiça que guiavam sociedades inteiras. E entre todas essas influências, poucas foram tão marcantes quanto os 10 Mandamentos. Escritos em tábuas de pedra e entregues a Moisés no Monte Sinai, esses preceitos se tornaram, ao longo dos séculos, uma pedra angular para os sistemas jurídicos e éticos do Ocidente. Quando observamos com atenção os fundamentos das leis em países como os Estados Unidos, Inglaterra, França ou mesmo Brasil, percebemos ecos diretos dos mandamentos bíblicos. Não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho. Esses princípios, mais do que regras religiosas, passaram a integrar o código moral coletivo da civilização ocidental, influenciando decisões em tribunais, instituições públicas e até a base da convivência social. Além dos mandamentos em si, há um conceito ainda mais profundo: o direito natural. Essa ideia, difundida por pensadores como Tomás de Aquino e John Locke, defende que existem leis universais e inatas, inscritas na própria natureza humana. Leis que a razão pode descobrir, mas que a fé reconhece como vindas de Deus. E adivinha qual foi a principal fonte de inspiração para essa teoria? A Bíblia. Nela encontramos não apenas normas, mas princípios: justiça, misericórdia, igualdade diante do Criador, responsabilidade pelo próximo. É fascinante perceber como a Bíblia ofereceu uma moldura moral para as leis civis. Mesmo em nações que se declaram laicas, a influência bíblica persiste. Termos como pacto, aliança, testemunho, justificação e redenção não são exclusivos do vocabulário teológico. Eles são usados também no universo jurídico, político e filosófico. São expressões que carregam séculos de história e espiritualidade, ressoando ainda hoje em decisões que afetam milhões de vidas. Mas há quem diga que misturar fé e justiça é perigoso. E de fato, quando a Bíblia é usada como ferramenta de opressão, sem discernimento, ela deixa de iluminar e passa a cegar. É por isso que entender o verdadeiro espírito dos textos bíblicos é tão importante. A justiça bíblica não é cega, ela é compassiva, restauradora e centrada no valor sagrado da vida humana. O próprio Jesus confrontava os religiosos de sua época que aplicavam a lei sem amor. Ele ensinava que o sábado foi feito para o homem, não o contrário. No campo da moralidade, então, o impacto da Bíblia é ainda mais evidente. Ela não apenas define o que é certo ou errado, mas aponta para o motivo profundo de cada escolha, a intenção do coração. Enquanto muitas filosofias se concentram apenas nas ações,
A ética bíblica vai além, sondando os pensamentos, os desejos e os propósitos de cada indivíduo. Isso muda tudo, porque a justiça divina não se limita à punição, ela propõe transformação. Hoje, em meio a um mundo onde os valores parecem cada vez mais instáveis, o legado moral e jurídico da Bíblia ainda pulsa. Mesmo entre os que nunca abriram suas páginas, muitas das convicções que sustentam a sociedade moderna têm origem direta nas Escrituras. Ignorar esse fato é como apagar as fundações de uma casa. Você pode até não vê-las, mas sem elas, tudo desmorona. E aqui vai um ponto de reflexão. Se a Bíblia moldou tanto a justiça e a moralidade dos povos, o que acontece com uma sociedade que rejeita esses fundamentos? Será que estamos prontos para criar um novo código sem essas raízes? Ou será que, no fundo, ainda dependemos delas, mesmo sem perceber? Agora eu quero saber de você. Você já tinha percebido que os princípios da nossa justiça moderna vieram da Bíblia? Deixe seu comentário abaixo. Quero muito conhecer sua visão sobre isso. Qual princípio bíblico você acha que a sociedade mais precisa recuperar hoje? Ao longo da história, poucos textos foram tão citados, reinterpretados e reimaginados quanto a Bíblia. Suas palavras inspiraram reis e servos, sábios e poetas, revolucionários e monges. Se anteriormente vimos a Bíblia como a base moral e jurídica da civilização ocidental, agora veremos seu poder como fonte inesgotável de beleza, metáforas e inspiração artística. Michelangelo, ao pintar a Capela Sistina, não escolheu temas mitológicos ou filosóficos. Ele voltou-se para Gênesis, os profetas e o juízo final. Sua obra-prima, admirada por séculos, é mais do que arte. É uma representação visual da narrativa bíblica. E ele não foi o único. Leonardo da Vinci, com A Última Ceia, Caravaggio, com suas representações cruas da Paixão de Cristo, Rembrandt, com seus retratos da alma dos personagens bíblicos, todos eles mergulharam nesse livro sagrado como fonte de luz para a criação. Mas a influência da Bíblia não se restringe às artes plásticas. Na literatura, ela é igualmente presente. Shakespeare, por exemplo, encheu suas peças com ecos bíblicos, tanto nos temas como na linguagem. Milton, com seu épico Paraíso Perdido, recriou a queda do homem com base no Gênesis, levando leitores a refletirem sobre o bem, o mal e a liberdade. Até mesmo escritores modernos como Dostoiévski, Tolkien e C.S. Lewis carregaram a Bíblia em cada linha, mesmo quando suas histórias se disfarçavam de ficção. No cinema é impossível ignorar a marca bíblica. Desde clássicos como Os Dez Mandamentos e Ben-Hur, até produções contemporâneas como A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ou séries populares como The Chosen, a Bíblia continua a inspirar narrativas, personagens e dilemas universais. Mesmo produções seculares frequentemente recorrem à simbologia bíblica para compor enredos profundos. A luta entre luz e trevas, o sacrifício redentor, o êxodo como metáfora da libertação. Na música, o impacto também é imenso. Hinos, cânticos, oratórios e até canções populares carregam versos bíblicos, imagens proféticas e orações milenares. Compositores como Bach, Handel e Mozart transformaram salmos e profecias em sinfonias eternas. E até hoje, cantores de todos os estilos, do gospel ao pop, fazem referência direta à Bíblia em suas letras, mesmo sem mencionar a fonte. Mas há um ponto ainda mais sutil e ao mesmo tempo profundo. A Bíblia moldou a linguagem cotidiana. Expressões como o fruto proibido, o bom samaritano, espinho na carne, quem planta colhe ou jogar a primeira pedra são parte do vocabulário de milhões de pessoas, mesmo entre aquelas que nunca leram o texto original. A Bíblia influenciou a forma como pensamos, como nos comunicamos e até como interpretamos símbolos como o cordeiro, o fogo, a serpente, a cruz e o pão. Além disso, ela criou arquétipos universais que se tornaram referências culturais. O herói humilde, como Davi, o traidor, como Judas, o redentor, como Jesus, o profeta rejeitado, como Jeremias,
o justo sofredor como Jó. Essas figuras atravessaram os séculos e continuam sendo usadas em discursos, livros, palestras e filmes, muitas vezes sem que o público perceba suas raízes bíblicas. É impressionante perceber como, mesmo em uma era que valoriza a inovação e o digital, a Bíblia continua sendo uma das maiores fontes de criatividade da humanidade. Ela oferece imagens, histórias e emoções que transcendem o tempo. Ela fala à alma com uma poesia que toca tanto os simples quanto os eruditos. E talvez por isso, nunca deixará de ser atual. É fácil pensar na Bíblia como um livro limitado ao mundo cristão ocidental, mas a verdade é que ela ultrapassou fronteiras geográficas, barreiras linguísticas e até diferenças religiosas. A Bíblia não pertence a uma única cultura. Ela se tornou uma força global, capaz de impactar vidas em aldeias remotas da África, em comunidades subterrâneas na Ásia, em metrópoles modernas da Europa e nas Américas. Poucos textos conseguiram tal alcance. Para muitos, a Bíblia é o fundamento da fé, mas para outros, mesmo fora do contexto religioso, ela é vista como um código cultural, um reservatório de sabedoria, uma bússola moral. Em países como Coreia do Sul e China, onde o cristianismo enfrentou e ainda enfrenta perseguições, a palavra é considerada por muitos como uma luz em meio à opressão. Grupos se reúnem em segredo para ler poucas páginas copiados à mão, e isso nos faz perguntar: por que alguém arriscaria a liberdade ou a vida por um livro se esse livro não tivesse um poder real? A influência da Bíblia também se manifesta nos costumes e nas tradições de milhões de pessoas ao redor do mundo. Festas, ritos de passagem, códigos de vestimenta, estruturas familiares e até calendários têm suas raízes nos ensinamentos bíblicos. O sábado como dia de descanso, o jejum como prática espiritual, o casamento como aliança sagrada, tudo isso transcende doutrinas e faz parte da identidade de diversos povos. Além disso, a Bíblia teve papel fundamental em muitos dos movimentos sociais e transformações históricas dos últimos séculos. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr., teve em sua base sermões e passagens bíblicas que clamavam por justiça e igualdade. Movimentos de abolição da escravatura, de proteção ambiental e até de ajuda humanitária internacional beberam dessa fonte. A palavra, quando vivida com verdade, transforma corações e depois transforma sociedades. Claro, isso não significa que todos leem a Bíblia da mesma forma. O texto sagrado é interpretado por diferentes culturas de maneiras diversas. E aí nasce outro fenômeno fascinante: a Bíblia como espelho do mundo e também como ponte entre mundos. Ela convida ao diálogo interreligioso, à compreensão entre diferentes visões e até à coexistência entre fé e ciência, razão e espiritualidade. Ela não apaga as diferenças. Ela revela o valor de cada uma delas diante de um Criador comum. Contudo, esse alcance global também vem acompanhado de debates. Em muitas regiões, discute-se se a Bíblia deve guiar políticas públicas, se sua influência ultrapassa os limites do espaço religioso ou se ela deve ser reinterpretada à luz de novos tempos. São discussões legítimas e que provam, mais uma vez, que a Bíblia continua viva porque continua gerando perguntas. Mas talvez o mais extraordinário seja perceber que, onde quer que ela chegue, a Bíblia nunca volta vazia. Ela desperta algo, um chamado, uma inquietação, uma chama, e mesmo que seja rejeitada por uns, ignorada por outros, ela sempre encontra alguém que a reconhece como voz do Eterno. Estamos falando de um livro traduzido para mais de 3.000 idiomas, lido em todas as nações do planeta, um livro que uniu tribos, desafiou impérios e sustentou mártires. Se isso não é uma força cultural global, então o que seria? Se você chegou até aqui e sentiu o peso e a beleza da Bíblia na construção do nosso mundo, inscreva-se agora no canal Mundo do Saber.
Aqui nós vamos fundo, revelamos o que muitos ignoram e exploramos as conexões invisíveis entre a fé e a realidade. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, para você não perder nenhuma novidade do canal. Diante de um mundo cada vez mais conectado, acelerado e desafiador, muitos se perguntam: o que um texto de milhares de anos pode nos dizer sobre os problemas modernos? A verdade é que a Bíblia, apesar de antiga, carrega princípios que continuam a dialogar com as questões mais urgentes do nosso tempo. E talvez, mais do que nunca, ela esteja chamando a humanidade a olhar para dentro. Quando falamos sobre justiça social, por exemplo, é impossível ignorar os apelos da Escritura. Desde o Antigo Testamento, os profetas levantavam suas vozes contra a opressão dos pobres, o abuso do poder, a desigualdade e a negligência dos vulneráveis. Isaías denunciava líderes corruptos. Amós exigia justiça fluindo como um rio. E Jesus? Ele se colocou ao lado dos excluídos, tocou os intocáveis, desafiou os sistemas. A Bíblia sempre esteve do lado de quem sofre. O mesmo pode ser dito sobre a questão ambiental. Em Gênesis, o ser humano recebe a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim, um chamado não de exploração, mas de cuidado. A terra não pertence ao homem, pertence a Deus, e o homem é apenas um mordomo. Em tempos de crise climática, essa perspectiva espiritual se mostra mais relevante do que nunca. A natureza é sagrada, e a destruição dela é também uma ofensa espiritual. Temos também o desafio da desigualdade. A Bíblia nunca romantizou a pobreza. Pelo contrário, ela aponta caminhos para uma sociedade mais justa, partilha, hospitalidade, perdão de dívidas, limites para a acumulação desenfreada. O ano do jubileu, por exemplo, era um mecanismo de redistribuição radical, algo impensável hoje. Ainda assim, essa ideia aponta para uma verdade profunda. Deus se importa com a equidade. Não se trata de um sistema econômico específico, mas de um coração voltado ao próximo. E quanto ao diálogo entre diferentes crenças? Muitos usam a Bíblia para dividir, mas seu conteúdo também oferece pontes. Em sua essência, ela fala de um Deus que se comunica, que busca o homem, que valoriza a dignidade de cada vida. O próprio Jesus conversou com samaritanos, romanos e até com líderes religiosos de outras tradições. Ele rompeu barreiras, desafiou exclusivismos e revelou que o amor está acima da religião. Em um mundo de intolerância, esse é um convite urgente à reconciliação. Claro, há tensões, há passagens difíceis, há interpretações distintas, mas é justamente nesse atrito que a Bíblia mostra sua vitalidade. Ela é um texto vivo, ela provoca, confronta, questiona e nos leva a refletir como aplicar seus valores eternos em um tempo que muda a cada segundo. Um dos maiores desafios de hoje é a perda de referência. Em meio a tantas vozes, a Bíblia se mantém como um farol, não porque tenha respostas fáceis, mas porque nos chama a pensar com profundidade. Não porque dita regras inflexíveis, mas porque aponta para uma direção. A direção do bem, da verdade, da justiça, da compaixão. E, por fim, o que dizer sobre o futuro da Bíblia? Em um mundo onde a inteligência artificial escreve livros, onde a realidade é aumentada, onde a informação é instantânea, ela permanece. Porque ela não é apenas conteúdo, é revelação. Não é só letra, é espírito. E enquanto houver perguntas sobre o que significa ser humano, a Bíblia continuará sendo buscada. Chegamos ao final desta jornada, e ao olharmos para trás, o que vemos não é apenas um livro antigo, mas uma presença constante, um fio invisível que conecta passado, presente e futuro. A Bíblia não está trancada no tempo. Ela respira através das palavras que dizemos, das leis que seguimos, das histórias que contamos, das escolhas que fazemos. Ela moldou o mundo e, de certa forma, continua nos moldando, mesmo que inconscientemente. Ao longo deste vídeo, vimos como a Bíblia ajudou a formar os fundamentos do direito e da moral ocidental, como se infiltrou na arte, na música, na literatura e até na linguagem cotidiana.
Exploramos como ela ultrapassou fronteiras, inspirando movimentos sociais e unindo culturas distintas. E também observamos como ela ainda dialoga com os grandes dilemas contemporâneos, propondo caminhos éticos, espirituais e profundamente humanos. E é aqui que está sua grandeza. A Bíblia não é relevante apenas porque é antiga, mas porque é eterna. Ela não está presa a um tempo ou a uma civilização. Ela ultrapassa eras, regimes, sistemas. O que ela oferece são princípios que atravessam as modas, as crises e as ideologias. Justiça, misericórdia, arrependimento, redenção, amor. Palavras antigas, sim, mas que continuam sendo as respostas que o mundo moderno busca com tanta pressa e tão pouca profundidade. É verdade, a Bíblia também levanta questões difíceis. Ela foi usada e às vezes abusada por instituições e líderes que distorceram seu propósito. Mas isso não diminui sua essência. Porque um espelho quebrado ainda reflete luz, e quem tem olhos para ver, verá. A Bíblia não precisa ser defendida, ela precisa ser lida, compreendida e vivida. Talvez você esteja entre os que duvidam da sua relevância, ou talvez esteja redescobrindo sua força agora com outro olhar. Independentemente disso, uma coisa é certa: compreender a Bíblia é compreender parte de quem somos como sociedade, como cultura, como seres espirituais. Ignorá-la seria como apagar nossas raízes e fingir que estamos flutuando sozinhos no tempo. Mas nós não estamos. Ela continua lá, aberta ou fechada, esperando ser descoberta. Um convite silencioso feito a cada geração. Uma promessa sussurrada nas entrelinhas. Buscai e achareis. E quando buscamos com o coração, ela se revela, não como resposta absoluta, mas como direção eterna. Por isso, o legado da Bíblia não é apenas passado, é possibilidade, é ponte, é futuro. Num mundo cada vez mais ruidoso, ela permanece como um silêncio que cura. Em meio ao caos, uma palavra que ordena. No vazio, um sopro de sentido. A Bíblia é o eco de algo que não se apaga, porque vem de algo que nunca começou e jamais terá fim. E se este vídeo te tocou de alguma forma, se ele acendeu uma chama, levantou perguntas ou despertou saudade de Deus, não ignore esse sinal. Aqui no Mundo do Saber, nós continuamos essa jornada, porque a fé encontra o entendimento quando há disposição para escutar o que poucos se atrevem a perguntar.